Paz, igreja. Amém. Estou feliz de conhecer mais um rebanho do Senhor. Está marchando para ir morar no céu. Amém. Estou feliz daqui estar com o pastor João. A igreja aqui é Filhos da Promessa. Que bom, né, irmãos? É bom estar aqui. Coisa boa estar na presença do Senhor. Amém. O profeta Davi, ele declarava que a alegria dele era estar aos pés de Deus, orando, buscando ao Senhor Jesus. Amém. Porque quem está aos pés da cruz só vence. Por isso que é bom estar na presença do Senhor Jesus. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro missionário, livro do Atos dos Apóstolos, Atos 16. Vamos ler aqui o versículo 16 também. Aleluia, glória ao Senhor. Amém? Mas antes de ler o 16, vamos ler o versículo 9 aqui, depois a gente lê o 16. Amém? Que diz assim: acharam? Naquela noite Paulo teve uma visão, e ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé, e lhe pedia: vem para a Macedônia e nos ajude. Que Atos 16. Certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, e essa moça estava endemoniada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Amém? Aleluia. E eu estava em casa hoje e eu pedi uma palavra ao Senhor. E o Senhor me deu essa palavra aqui sobre missão. Paulo aqui, ele estava orando, buscando a Deus. E nessa oração que ele estava orando, ele teve uma visão. E nessa visão que Paulo teve, a Bíblia diz que ele ouviu um homem. Ele viu um homem pedindo ajuda, pedindo socorro, para passar para a Macedônia. Porque a obra lá estava começando. Quando você lê o contexto de Atos 16, você vai ver que a obra estava começando. Paulo atendeu a visão e foi para a Macedônia. Chegando na Macedônia, irmãos, ele agora começa a buscar lugares para orar, para buscar a presença de Deus. E quando ele estava no caminho buscando um lugar para orar, havia algumas mulheres. Essas mulheres que havia naquele lugar, havia uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, de roupa. E ele ali começa agora a pregar, anunciar o evangelho. E Lídia pediu que Paulo ficasse na casa dela. E ele atendeu o pedido daquela mulher. Ficou alguns dias naquele lugar. E quando Paulo ficou alguns dias naquele lugar, a Bíblia diz que no caminho da oração, ele encontra essa jovem, que a Bíblia diz que era escrava de Satanás. Era dominado por demônio, por espírito. E era escrava de uns homens que aproveitava a situação dessa jovem para extorquir dinheiro das pessoas. Havia um espírito de adivinhação enganando o povo naquela província. Paulo passando quase uma semana naquele lugar. Aquela menina cheia de espírito, quando Paulo passava, ela declarava: aí vai um homem de Deus, filho do Altíssimo. Passando uma semana, Paulo se perturba com aquela menina. E ele vira para aquela menina e ele declara: sai, espírito imundo. E aquela menina foi liberta. E quando aquela menina foi liberta, a Bíblia diz que aqueles senhores ficaram driabados, ficaram nervosos, ficaram, irmãos, possessos. Pegaram Paulo e Silas e levaram, irmãos, para os senhores daquela cidade, para as autoridades. E ali, irmãos, bateram em Paulo e bateram em Silas, bateram muito e prenderam Paulo e Silas. O Senhor me deu um tema para esse dia. Aleluia. Deus me deu o tema, o Espírito Santo me deu o tema: rompendo o silêncio. Essa jovem aqui precisava de socorro. Essa jovem aqui precisava de ajuda. E Deus, irmãos, olhou. E Deus viu a situação que estava essa menina. Deus não só viu essa jovem, mas Deus olhou para essa cidade aqui. Quando você lê, amém, sobre esse texto, você vai ver que essa cidade chamava Filipos. Filipos deu um nome pelo o pai de Alexandre o Grande, que foi assassinado. Colocaram o nome da cidade de Filipos. Agora, irmãos, Paulo e Silas estavam presos. Sabe por quê? Porque eles estavam ministrando, pregando a palavra para libertar não só essa moça, mas vidas, pessoas que estavam presas na mão de Satanás. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Deus chamou a mim e essa igreja aqui, filhos da promessa, para pregar,
para anunciar a palavra da salvação. Quando eu falo de palavra, eu lembro de João capítulo 8 também, que Jesus encontra com uma mulher, aleluia, uma mulher que foi pegada em ato de adultério. A Bíblia diz que havia 7 demônios nela, 7 espíritos, e o nome dessa mulher era Maria Madalena. Mas um certo dia ela se encontrou com a verdade, ela se encontrou com Jesus, aleluia. Aqueles homens pegaram aquela mulher, aleluia, para atingir a Jesus. Falei assim: olha, mestre, a lei diz que as tais têm que morrer apedrejada. E o que o Senhor diz? Jesus, irmãos, escrevendo na areia, olhou para aquela multidão e falou assim: vem cá, quem não tem, aleluia, pecado, que atira a primeira pedra. A mão saiu um por um. Não entendi, pastor. Deus tem buscado homens, mulheres que tinham coragem de falar a verdade, que não vivem se escondendo, irmão, em cavernas, não. Aleluia. Deus chamou a mim e a você para fazer a diferença. Deus não chamou você para você viver essa vidinha aí corriteira, cabisbaixo, reclamando da vida. Aleluia. Deus não chamou crente chorão, nem crente murmurador. Deus te chamou sim para você vencer, para você, aleluia, ir em frente. Porque se você for em frente, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua história. Oh, Nakana, Rastoma, Nahaio. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Ei, olha aqui para mim. Eu vim aqui hoje com um profeta para abençoar a tua vida. Aleluia. Você tem que parar essa vida aí, vida morta. Deus chamou você para viver uma vida de novidade, vida de vitória. Aleluia. Sabe por que Paulo, Deus honrava o apóstolo Paulo? Porque ele buscava. Era um homem, irmãos, que queria ganhar alma. Era um homem, irmãos, que ele sabia a chamada dele. Ele tinha convicção que Deus era com ele e que Deus chamou ele. Você tem que ter uma convicção de uma coisa, que você é escolhido, você é escolhida. Deus te chamou, aleluia, não para você viver uma vida, irmão, aleluia, vida de derrota, vida sem sentido, não. Mas Deus chamou você para você viver uma vida, irmão, aleluia, de Jesus, uma vida de, aleluia, de alegria. Sabe por quê? Porque Ele escolheu você, não para você ficar aí triste, cabisbaixo, não, para você levantar a tua cabecinha ainda, não. Eu sou escolhido. Deus me escolheu não só para pregar a palavra para minha família, mas para pregar no meu bairro, pregar na minha cidade. Porque quem está comigo é maior do que está no mundo. Quem está comigo é o Espírito Santo da verdade. Aleluia. O mundo não conhece, mas eu conheço. E Ele me deu autoridade. E Ele me deu poder. Aleluia. Glória a Deus. Na bolbe arrastere a camureia. Quando Paulo começou a pregar, levantou muito inimigo. Aprenda uma coisa: quando você se prontifica a falar de Jesus e viver em verdade, você vai adquirir muito inimigo no meio da caminhada. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo enfrentou muitos inimigos, muitos. Eu estava lendo de casa hoje em Atos capítulo 14. A Bíblia diz, irmão, que ele chegou em uma cidade. E nessa cidade havia um paralítico, irmãos, de nascença. O menino não andava, o homem não andava. Quando Paulo chegou, e Paulo olhando para aquele menino, a Bíblia diz que quando Paulo orou para aquele menino, olhou para ele, viu fé naquele menino, e ele olhou assim: levanta-te dos teus pés e anda. Aquele moço andou, e quando aquele moço andou, aquela multidão viu, e começou a gritar, chamando Bernabé, aleluia, de Deus, e chamaram Paulo de outro Deus. Paulo rasgou as vestes e disse: não, eu não sou os deuses, não, eu sou homem igual a você. A nossa diferença, que nós cremos no Deus que fez o céu e a terra, aleluia. A nossa diferença, que nós cremos em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Irmãos, foi uma loucura. Levantaram homens ciumentos, invejosos, judeus, começaram a falar mal do caminho, pegaram Paulo, bateram muito em Paulo. A Bíblia diz que deixaram Paulo como morto, foram embora, e Paulo levantou todo quebrado, todo arrebentado. Sabe o que Paulo fez? Paulo não parou no meio do caminho. Paulo passou para outra cidade e foi pregar o evangelho. O problema de muitos aqui, sabe o que é, irmão? Qualquer probleminha quer desviar, qualquer afronta: ai, Deus me abandonou, Deus não está me vendo. Mentira de Satanás. Deus está te vendo sim, aleluia. Deus
Deus te chamou e você vai vencer essa barreira. Você vai vencer o cão, o inferno. Você vai vencer tudo aquilo que tem te oprimido. Em o nome do Senhor Jesus, você vai vencer. Sim! Você vai vencer. Aleluia. Você vai vencer. Você vai vencer. Sabe por quê? Porque a maior é o que está conosco. Paulo estava todo arrebentado. Paulo agora estava em Filipe pregando a palavra. E quando estava pregando a palavra, irmãos, ele expulsa esse demônio aqui. E quando ele expulsa esse demônio, os senhores agora, irmãos, prendem. Mas interessante que a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na cadeia, não estava triste. Os judeus davam 40 açoite. O chicote dos judeus era 7 pontas, osso e chumbo. Quando pegava na pele, rasgava de alto a baixo. Eles faziam assim, batia. 31 menos 1. Sabe o que significa isso? 1, 2, 3, 4. Chegava na 39, parava e começava de novo. Não deu 40? Ele começava a bater de novo. Paulo e Silas, irmão, estava todo arrebentado. Estava no cárcere, amarrado por corrente. E a Bíblia diz que ele louvava o nome do Senhor. Ei! Ele louvava o nome do Senhor. Ele louvava o nome do Senhor. Arrebentado, não estava lá murmurando. Não estava reclamando porque estava desempregado. Não estava reclamando porque o filho estava desviado. Não estava reclamando porque estava enfrentando dificuldade financeira, sentimental e etc. Não estava reclamando. Estava louvando o nome do Senhor. Ei, ele estava louvando o nome do Senhor. Louvando o nome. Ei, o louvor era alimento para a alma de Silas. Aleluia. E de Paulo. Ei, aleluia. Não louve o Senhor só em vitórias. O segredo de você ser abençoado é se você saber louvar o Senhor. É na luta, é nas afrontas, é na rejeição. Irmãos, eu lembro que 2 reis, Josafá e Ezequias, foram para a guerra. Não levantaram um escudo, não levantaram uma lança. Ganhou a guerra louvando. Aleluia. Ganhou a guerra louvando. Olha aqui para mim. Vocês vão ganhar a guerra louvando. Louvando o teu Deus. Exaltando o nome dele. Você está entendendo? Não deixe o medo. Não deixe a frustração. Aleluia. Porque perdeu a guerra. A batalha não está perdida não. Vamos avançar. O campo é grande. Não deixe Satanás te intimidar. Não deixe Satanás querer ludibriar você. Maior é o Senhor. Paulo tinha essa consciência. Quando Paulo e Silas estavam adorando a Deus no cárcere. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não aguentou. Deus viu aqueles homens todos arrebentados. Aqueles homens, irmãos, aleluia, todo envergonhado diante daquela sociedade. Mas Deus olhou para ele assim, não, eu vou honrar os meus servos. Mandou um terremoto, pastor João, aleluia, balançou tudo naquele lugar. Deus libertou aqueles homens que estavam presos. Pastor, não entendi. Ei, quem vai agir por você é Deus. Quem vai libertar o teu filho é Deus. Quem vai fazer a diferença na tua vida é o Senhor. É Deus. É Deus que vai mudar o teu cativeiro. Deus mudou a situação de Silas e Paulo. Ei, Deus vai mudar a tua história. Olha aqui para mim. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida espiritual, moço. Rabante-se da canavastéria. Diz Deus que Ele te levantou nesse lugar como intercessor. Olha aqui para mim, crente. Diz Deus, ore para os meus, ore para os teus, ore para os jovens, ore para o teu pastor. Na boca, na canavastéria vai. Eu olho para você. Eu lembro de Abraão. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria. Não, se tivesse 50 justos, eu não destruiria. Senhor, se tivesse 40, eu não destruiria para os 40. Senhor, se tivesse 30, eu não destruiria para os 30. Aleluia. Abraão foi teu fim. Diz Deus, homem, vai ter o fim. Ora, desce na presença do Senhor. Busca Ele. Ela mancanai. O manchumbiaio. Você quer vitória? Aleluia. Não se esconda da guerra. Quer vitória? Não se esconda da guerra. Quer vitória?
não retroceda. Paulo não retrocedeu em nenhum momento, ele avançou. Só que o problema, pastores, que o povo retrocede na hora da guerra. Aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. A Bíblia diz lá em Hebreus 10:38 que o justo viverá de fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Deus chamou você nesse lugar para vocês edificares, para você ganharem alma. A obrigação é tua, é sair aqui na praça, estar nos vizinhos, pregando a palavra, aleluia. Obra, irmãos, não é só dentro da igreja. Igreja, irmão, é lugar de adoração. Lá fora é o que é o campo da batalha. Só que significa igreja no grego, iglesia, chamada para fora. Paulo entendeu essa chamada. Paulo vivia na rua, em aldeia, em cidade, Foi isso que Jesus falou para os 70. Vai, aleluia, pregue, porque em meu nome os espíritos vão, aleluia, ser expelidos. Em meu nome as enfermidades serão curadas. Em meu nome o inferno tem que retroceder. A porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. É a palavra que diz, é a palavra. Deus te deu autoridade. Aleluia. Ei, olha para a tua vida como está, hein? Você quietou, você aceitou essa vida que você tem vivido. Aleluia. Você aceitou. Você acha que ser cristão é só vir aqui, sentou, ouviu a palavra para casa. Aí vem, na sexta-feira, senta, ou vai para casa. Isso não é evangelho. Evangelho é muito mais do que vir aqui na igreja. Evangelho é você sair. Tem muita vida. Igual essa menina aqui, escrava de Satanás. Escrava nas drogas. Escravo na bebida. Escravo no adultério. Escravo na fornicação. Pessoas que nós conhecemos. Pessoas que do nosso convívio. Pessoas, irmãos, que nós sabemos. E nós não temos medo de ir. Temos medo, irmãos, de buscar. Aleluia, a vontade de Jeová. A vontade de Jeová é que você, aleluia, cresça. É que você vá para cima do diabo. A vontade de Deus, meu irmão, é que você entenda que você é escolhido. Aleluia, que você tem autoridade, porque foi Ele que te deu. Deus escolheu você. Deus chamou você. Deus chamou você. Não para você viver esse pastor. A minha vida faz sentido. Nada dá certo para mim. Na minha casa, aleluia, está só o sangue. Eu tenho uma palavra profética para você. Vai para a guerra. Vai para a guerra. Não tenha medo. Comece a guerrear. Porque a tua luta é contra os principados e potestades. A tua luta, meu irmão, é contra o diabo. E Deus deu poder a você. Para você vencer o inferno. Para você vencer os principados. Deus nos deu poder. Aleluia. Deus nos deu poder, pastor. Quarta-feira passada, lá na igreja, chegou um homem, irmãos, carregado, aleluia, não conseguia andar, carregado pela sua esposa. Um homem fazia, irmãos, quase uns 4 meses, que não estava comendo, só estava tomando líquido. Tomava uma vitamina, tomava um refresco, mas não comia. Entrou na igreja e falou assim: vem cá, meu filho, você vai orar por ele, eu vou curar. Aleluia. Orei para aquele homem, irmão, orei por ele, foi para casa. Um outro dia fui na casa dele, irmãos, a esposa me recebeu bem, toda leve. Pastor, eu tenho uma bênção para contar. Fala, o meu esposo fazia 4 meses que ele não comia, agora ele está comendo, já comeu 2 vezes hoje. Aí ele chegou, pastor, estava com as pernas entrofiadas, peguei o óleo ungido, falei: Senhor, a tua palavra diz em Tiago 5,13 que é unção com óleo, aleluia, cura os enfermos. Orei para aquele homem, irmãos, no outro dia, aleluia, ele não conseguia andar, nem botar a botina no pé, estava andando de moleta. Cheguei na casa dele, a moleta estava do lado, eu olhei para a moleta, eu falei: cadê teu esposo? Está trabalhando? Como trabalhando? Ah, pastor, Deus fez um milagre, ele largou a moleta, e ele chegou, ele olhou assim, me abraçou e falou: pastor, Deus abençoe tua vida, estou andando aqui, aleluia, oh glória, irmão. Deus curou aquele homem, não estava comendo, está comendo, não andava, está andando. Sabe para quê, irmão? Sabe por quê? Pela glória e a honra do Senhor Jesus. É isso que Jesus chamou você. Deus te chamou para você fazer a diferença, para você ir no campo e fazer. Oh, fazer, alabando, séria. Olha a tua vida aí. Tá esperando o quê? Ai, é um tal que eu vou orar. Tem que orar mesmo, irmão.
Tem que orar todo dia. É um costume, vou orar que não ora. Aleluia, está dentro de uma caverna, irmão. Eu sempre falo, aleluia, quem gosta de caverna é urso. Deus não tem compromisso com o crente que vive dentro de caverna. Aleluia. E aqui tem pessoas assim, pessoas incomodadas, aceitou a situação, está entendendo? Não tem fé para buscar, não tem fé para pedir. E quando os outros recebem, você começa a olhar dos lados. Oh, quanto tempo, Deus, o Senhor não me vê, o Senhor não me olha. Mentira, Deus está aí. E a Bíblia diz, irmãos, em Ageu 2,19, ainda há semente do celeiro. Oh, irmão, o celeiro de Deus está farto. Falta você pedir, falta você buscar, porque o desejo de Deus é abençoar. A Bíblia diz dele em Mateus, aleluia, 7, versículo 8, qual o pai, aleluia, que o filho pedindo peixe daria serpente, ou pedindo pão daria pão. Oh, aleluia, Deus tem o melhor para você. Se seu filho pedisse pão, você daria pedra? Você daria pão. Deus tem o melhor para dar para você. Aleluia. Tem, pastor? Tem. Pastor, por que eu estou assim? Porque o culpado é você. Você que é o culpado. Aleluia. Deus é o mesmo. Paulo usava o que Deus deu. Quando Paulo sai do cárcere, a Bíblia diz agora que o carcereiro, irmãos, pegou a espada para se matar. Quando ele foi se matar, Paulo gritou, não faça isso. Estamos aqui. Paulo pregou para aquele homem. Pregou. E Paulo assim, olha, arrebentado, hein? Apanhou, arrebentado, o Paulo vai pregar para o homem. Ei, que ele era doido mesmo, hein? Glória! Ei, se você cresce, é nação, tu e tua casa. Irmãos, Deus permitiu Paulo apanhar tanto para ganhar uma alma. Olhe como vale uma alma. Sabe que o carcereiro foi? Paulo, seguinte, vamos na minha casa. Paulo e Silas foi na casa do carcereiro, ele fez um banquete, Paulo comeu. E lá naquela casa, Paulo pregou a palavra. E foi lá que nasceu a igreja de Filipe. Na casa do carcereiro. Foi lá que Deus usou Paulo para edificar a igreja de Filipe. E quando você lê a carta aos Filipenses, irmãos, era a igreja que ajudava mais a Paulo. Em oração, em mantimento, em dinheiro. É só você ler lá. A igreja de Filipe. Aleluia. Deus honrou a Paulo. Apoiou lá atrás e lá na frente Deus abençoou a ele. Não entendi. Aquele que põe a mão no arado, aquele que não olha para a esquerda, não olha para a direita, aquele que o foco é Jesus, que o foco dele é o Evangelho, ele vai prosperar, ele vai vencer, não vai faltar nada na tua casa. Aleluia. Oh, glória. Surgiu a igreja naquele lugar. Aquela moça foi liberta pelos Espíritos. Aleluia. Jesus nos deu autoridade para nós pregarmos a palavra dele. Eu lembro quando Jesus começou a pregar a palavra dele. A Bíblia diz que ele encontrou um cenário todo caótico, endemoniado, prostituta, leprosos, bêbados, pessoas que não tinham mais fé, pessoas, irmãos, que não esperavam mais no Messias, porque fazia 400 anos que Deus não falava naquele lugar. E quando Jesus começa a andar naquele lugar, é por isso, irmãos, que a Bíblia diz que ele era luz. Aonde Jesus ia, ministro, a Bíblia diz que, aleluia, onde havia as trevas, a luz aparecia. Os demônios começam a rugir. Eu lembro lá em Marcos capítulo 5, que a Bíblia diz que quando Jesus, irmãos, colocou, aleluia, lá na ilha do Gadareno, Jesus colocou o pezinho dele, irmão, os espíritos já tremeu lá na ilha, começaram a tremer de medo do mestre. Havia um homem demoniado, que a história diz que havia 6.000 demônios sobre aquela vida. Nem cadeia, nem prisão podia segurar aqueles demônios e aquele homem. Ninguém entrava naquela ilha com medo daquele homem. Aleluia. Mas Deus desceu na ilha. Aleluia. O próprio Jesus desceu na ilha. E quando Jesus colocou o pé, aqueles espíritos daquele homem foi até Jesus. Teve que se prostrar e teve que adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor. Teve que se prostrar e prestar adoração àquele que vive, àquele que reina, àquele que chamou você, aquele que vai te honrar, aquele que é a porta. Teve que se prostrar. Oh, filho de autismo. Aleluia. Teve ainda que dizer que Jesus era Deus. Teve que declarar: tu és Deus, tu és Deus. Jesus olhou para aqueles espíritos e sai dele agora. E eles pediram: olha, desde que nós se lançamos nos porcos. E Jesus vai, se lançou nos porcos, e os porcos caiu no abismo.
e aquele homem foi liberto. Aquele homem, irmãos, queria seguir a Jesus. E eu disse, não, volta para tua família para dar testemunho. Diz a história que aquele homem foi um grande profeta naquela cidade. Todo mundo temeu. O pessoal não queria ver Jesus, com medo de Jesus, porque Jesus tinha repreendido aquele demônio. Irmãos, a mesma autoridade que Jesus tem, ele deixou com a igreja. João capítulo 14, versículo 12, olha, eu vou para o Pai, mas obras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Aleluia! Deus vai te usar para expulsar os demônios, para curar a enfermidade. Aleluia. Jesus, ele usava o que ele tinha. Paulo usava o que tinha. Mas vocês não usam o que você tem. Vocês perceberam? Olha aqui para mim. Vocês têm que usar o que vocês têm. Satanás, ele tenta mentir para vocês, enganar. Fica te pressionando para que você não acredite na tua chamada e naquilo que Deus, ele prometeu para você. Eu lembro quando Jesus entrou em Cafarnaum. Jesus descia do monte, ele depara com o leproso. O leproso olhou para Jesus e falou assim, epa, se quiser pode me limpar. Jesus vindo fé naquele homem, estendeu a mão, o leproso foi limpo. Jesus andando, entrou em Cafarnaum, encontrou com o centurião, um homem de autoridade. A história diz que aquele homem tinha 100 homens que obedeciam a ele. Jesus se encontrou com aquele homem assim, olha, seguinte Jesus, o meu criado, a família abandonou, está lá numa cadeira de roda, endemoniado, ninguém cuida dele. Aleluia! Aquele homem se compadeceu, ele ouviu falar que havia profeta. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus falou assim, não, eu vou na tua casa e vou dar saúde. Aquele homem falou assim, não, diz só uma palavra e o meu servo sarará. Diz só uma palavra. Quando Jesus olhou para aquele homem, sabe o que ele declarou? Nunca vi uma fé dessa em Israel. Aquele homem, ele acreditou na autoridade de Jesus. O que falta é isso, pastor João, é acreditar na autoridade que Deus deu à igreja. Deus deu autoridade à igreja. Lucas capítulo 9, te chamou os discípulos, te dou autoridade, te dou poder, te dou virtude para você expulsar os demônios e curar as enfermidades. Deus te deu autoridade. Deus te deu. Eu sei que eu estou falando. Ele nos deu autoridade. O que você tem feito, o que Deus te deu, hein? Deus te deu. Desperta. Deixa Deus te usar, irmão. Aleluia. Se tu entendesse o dom de Deus, tu não ficaria aí mendigando bênção, não ficaria mendigando oração. Tem pessoas, irmãos, que é viciado, fica atrás de profeta. Eu tenho uma amiga minha lá em São Paulo, irmão, que ela tem uma caderneta dos profetas. É profeta do A ao Z. Aleluia. Ela liga lá. Oh, como vai ser o meu Deus? Calma aí. Deixa eu ver. Na profeta Marizinha. Aí liga lá. Profeta Marizinha, ore por mim. Aleluia. E tem um bom de profeta, irmão, que fica falando aquilo que Deus não mandou. Está aqui na Bíblia. A Bíblia diz que aquela mente tem um espírito de deviação. Há um espírito de deviação. Tome cuidado. Tome cuidado com esses movimentos. Sabe o que você tem que fazer? Vai orar e Deus vai revelar a você. Eu não estou falando, irmão, que Deus não usa assim. Mas temos aí, irmão, que fica usando Deus. Aleluia. Deus não falou. Fala que Deus falou. Vai buscar. Vai orar. Desce na presença dele. E Deus vai te revelar. Oh, glória. Aleluia. Está vindo do céu. Aleluia. É verdade, irmão. É uma preguiça de orar. Aleluia. É mais fácil, pastor, ir na cadernetinha. Vamos ver. Ou preguiça de orar, ou preguiça de descer. Ai, estou angustiado. Ai, estou tão ansiosa. Calma aí, vou resolver agora. Aí pega a cadernetinha dos profetas e vai orar. Ai, ora por mim, profeta. Estou angustiado. Ei, maior profecia é a palavra. Quando eu quero que Deus fale comigo, irmão, eu vou aqui na palavra. Mateus 6,6. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, fala em secreto. Em secreto ele vai te responder. Aleluia. Quer falar com Deus, irmão? Vai orar, busca Ele e abra a palavra, que é uma profecia aqui. Ele vai falar teto a teto com você. Irmão, eu lembro que eu estava uma prova tão grande, que chega doendo nos ossos a prova. Era uma perseguição, calúnia, afronta que eu passei. Um dia eu estava em casa chorando, coloquei o joelho no chão. Aleluia, Senhor, fala comigo, Deus, não aguento essa prova. E quando eu vi a palavra, só não saiu João 15:15. Sabe o que ele falou para mim? Olha, vós não sou servo, mas amigo. Sabe o que ele falou para mim? Eu sou teu amigo, não temas que eu sou teu Deus, não te espante, aleluia, porque eu vou fazer a diferença. Passei na prova, sabe por que eu passei? Porque ele passou comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia
aleluia, capítulo 3, irmãos, que Sadraque, Misaque e Abednego, irmãos, não se prostrou diante do Deus Pel. Todo mundo se prostrou diante do Deus Pel, mas Sadraque e Abednego não se prostrou diante do Deus Pel, aleluia. Jogaram os 3 meninos, aleluia, no fogo, mas não negou. E aleluia, o rei Nabucodonosor olhou para o fogo e disse: vem cá, nós não colocamos 3, calma aí, vem cá, peraí, eu estou vendo 4. E o 4, o rosto dele é semelhante aos deuses. Aleluia. Jesus estava lá. Jesus estava com os meninos. Jesus estava na fornalha com eles. Ei, Jesus estava na fornalha com ele. Deus está com você, pastor. Aleluia. Eu estou longe, eu não consigo ter a sensibilidade do Espírito Santo. Você vai ter orando. Tem pessoas, irmão, que perdeu a sensibilidade aqui. Você perdeu a sensibilidade. Você perdeu o contato com Ele. E só tem sensibilidade com Ele quem ora. A oração não é só aquela oração de 1 minuto que para dormir. Passa o dia inteiro, não ora, não busca. E vai, quando vai dormir, põe o joelho assim e vai assim: Jesus, abençoa meu pai, minha irmã. Aí vai dormir. Não, tem que ter intimidade com Ele, porque é você que está precisando. Irmã, tem que buscar Ele. Desce na presença dele, porque Deus, Ele quer tirar você do cativeiro. Olha para você, eu vejo cativeiro na Bopiabácia, eu vejo Deus quebrando corrente. Xabopia da canatéria vai, diz: olhe para mim, busca-me e me achareis, quando buscar de todo o coração. Diz o Senhor que Deus colocou uma ferramenta poderosa nas tuas mãos. Deus colocou nos teus lábios palavra de salvação. Diz Deus: abre a tua boca, mulher, porque através dos teus lábios eu vou ganhar, eu vou transformar. Na PUC, a sabuti, a ceia. Mas Deus diz para o Senhor: busca Ele, deixa Deus te usar. Sabe o que falta? Deixa Deus te usar. Pastor, está doendo no osso. Eu sei que dói nos ossos. Eu sei que não tem sido fácil para vocês, porque a luta é contra os diabos, os demônios. E para lutar contra ele, irmão, tem que estar revestido. Como pastor? Lendo a palavra, buscando a Deus, se revestindo de Jeová. Porque se você não buscar se revestir, você não vai aguentar. Você vai parar no meio da caminhada. Sabe por que Paulo não desviou? Sabe por que Paulo não desistiu? Porque Paulo era um homem de oração, era um homem que buscava, era um homem que entendia que a luta dele não era contra os homens. Eu lembro quando Paulo escreveu a 2ª carta aos Coríntios, 1º versículo 4, a Bíblia diz que Paulo começou assim: olha, vocês estão tudo aí falando mal de mim, estão acabando comigo, mas eu sei que minha luta não é contra vocês. Aleluia, a minha arma é poderosa sim em Deus, para destruição de fortalezas. Paulo estava falando ali, irmão, que a luta dele era contra os demônios, é contra os principados e potestades que estavam usando os obreiros desviados de Coríntios, aqueles homens invejosos, irmãos, porque aqueles homens tinham 2 mulheres, aqueles homens fornicavam, adulteravam, bebia na Santa Ceia, enchia a cara, e Paulo começou a bater. Ei, nós não tínhamos esse costume, não. Aleluia, você só se ajuda para fazer contenda, arruaça, mas aquele que busca o Senhor, busca é esperança, é alegria, é amor, é fé. Aleluia! Oh glória. Ei, trabalhe unido. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, a igreja estava crescendo muito, mas houve uma perseguição muito grande. E nessa perseguição, irmão, a igreja unia cada vez mais. Aqui em Atos capítulo 4, versículo 29 diz assim: agora o Senhor olha para a ameaça dele, dá aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra, estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder e do nome, do teu servo Jesus, milagres, maravilhas seja feito. Quando terminar de fazer essa oração, o lugar onde estava reunido tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Ei, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo, irmão, na mesma fé. Se os irmãos estiverem aqui na mesma fé com o pastor João buscando, os irmãos vão ganhar muita alma nesse lugar. Aleluia! Não se contente só com a oportunidade de vir aqui na frente e louvar. Não, isso não é nada. Se contente em ganhar alma. Aleluia! Irmãos, eu comecei uma igreja faz 5 anos atrás. Comecei com 5 pessoas. Hoje nós somos mais de 160 pessoas. Aleluia! A maioria jovem, que veio das drogas, que veio do roubo, que veio do mundo da
prostituição, e cada vez chegando mais jovem com depressão, aleluia. Nós temos que trabalhar com jovem irmão, nós temos de ir para a rua evangelizar, pregar a palavra. É isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que pegar a tua Bíblia e sair aí, ó, pregando, anunciando o evangelho. Foi isso que Paulo e Silas fizeram, aleluia. Sabe quem faz isso? Os testemunhos de Jeová, os mormons. Eu e você fica dentro de casa vendo novela e reclamando porque está faltando feijão e está faltando a farinha. Falta sensibilidade, falta eu e você buscar, falta eu e você descer, porque se eu e você descer, o Espírito Santo vai nos encher, vai nos dar autoridade e nós vamos vencer. Que a vitória desta presença dele, uma bobeia séria, e você vai ver Deus. Quer ver Deus? Ore! Quer ver a Shekinah do Senhor? Ore! Busca Ele! Busca Ele! O manahastória canaio, ela bom séria vai como darabo, chabobia cantéria vai, anaio. A diferença da igreja primitiva, eles buscavam e eles acreditavam no Deus. Em Deus, acreditavam em Jesus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A Bíblia diz, irmãos, ali, Herodes mandou matar a Tiago a espada, mas para se cobrir, porque a mãe de Tiago foi até Jesus e falou assim: Jesus, seguinte, guarda 12 lugarzinhos para os meus filhos, um à sua esquerda e um à sua direita. Jesus, olha, isso não me compete, isso compete a Deus. E até naquele tempo o povo buscava por posição e por cadeira, aleluia. Jesus não tinha nem para o pai, a mãe dos dois estava preocupada com a cadeira lá no céu. Aí Jesus, calma aí, não compete a mim, compete a Deus, aleluia. Mas Jesus, vem cá, ele vai tomar o cálice que eu tenho para tomar, o cálice? Não, eles vão tomar. E o filho, irmão, pagou o preço com uma vida. O cálice que a mãe profetizou. Mãe, profetiza sobre a vida dos teus filhos, não amaldiçoe os seus filhos. Tem mãe, irmão, que não vigia, xinga o filho dentro de casa, aleluia, porque o filho é meu, essa pega, né? Aleluia. Filho se educa, filho não se xinga, filho não se espanca, filho se ensina. Provérbios 22, versículo 6: ensina o caminho que o seu filho deve andar, vindo a velhice, não vai se desviar dele. Oh, glória. Rompendo o silêncio, prenderam Pedro estava lá no cárcere, mas a igreja orava, pastor. A igreja orava: Senhor, solta Pedro, aleluia. Senhor, solta Pedro na camboriaio. O segredo é orar, meu irmão. O segredo é orar. Pastor, tem visto que não sai nada dos meus lábios, não importa. Deus ouve a sua pulsação. Eu lembro de Ana, irmão, Ana angustiada, quando o profeta Eli viu ela assim, tadinha, falou assim: mulher, para de beber, tu tá beba. Ela olhou para o profeta e disse: não, a minha alma está em amargura, porque não saía nada dos lábios dela, mas Deus ouvia a pulsação do coração. Me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Deus ouviu a oração da igreja. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Sabe o que Deus falou? Anjo, vem cá. A Bíblia não diz, aleluia, vou fazer aqui uma metáfora. Miguel, porra, não, desce lá, aleluia, em Jerusalém, vai soltar Pedro, porque eu não aguento essa oração, não aguento. Irmãos, uma coisa que Deus não suporta é lágrima de crente e oração. Quando o crente ora e chora, Jeová não aguenta. Jeová manda os teus guerreiros para ganhar o teu favor e dar a tua vitória. Oh, glória! Aleluia. O anjo chegou lá no cárcere. Quando Pedro olhou para o anjo e disse: vem cá. As correntes foi solta. E o anjo falou assim: me acompanhe. Ele ficou meio assustado, Pedro. Mas como? Não, passaram pela porta, irmão. Aleluia. Deus tirou Pedro da prisão. Sabe por quê? Porque tinha alguém que orava, alguém que buscava. Que a vitória, Deus vai dar vitória. Irmãos, eu sou grato ao meu Deus, porque eu tenho orado no tempo dele e tem me dado as coisas. O meu sonho é ir para a rádio. Deus me deu 2 programações na rádio, na 100.3 e na 103,7 lá em Birigui. Tudo isso foi sonho, irmãos, que eu sonhei. Aleluia. E Deus sonhou junto comigo e me deu, porque os teus sonhos é sonho de Deus, porque a vontade de Deus é abençoar a tua vida, os teus filhos, os teus projetos. Pastor, Deus quer dar os seus sonhos. Deus, Ele quer realizar seus sonhos. Ande com Ele. Você que tamanho que for o gigante, encare. O que Deus quer de você é que você encare, porque quem vai vencer por você é Deus. Você não vai lutar, você só vai ficar de pé e vai louvar o nome de Deus. Amém? Vai fazer igual Silas e Paulo. Você só vai louvar o nome dele. Louve o nome dele. Braço de ferro, aleluia.
Oh, glória. O nosso Deus é Deus poderoso. Quando eu observo a Bíblia, esses homens usaram o que eles tinham, pastor João. O que eles tinham, Deus te deu. Que eu acho lindo que Deus não faz acepção de pessoa, pastor. Da mesma forma que Deus usou a Silas, que Deus usou a Timóteo, a Elias, o mesmo Deus quer usar nós. Somos nós que somos duvidosos. Somos nós, irmãos, que não cremos nesse Deus que eu acabei de ministrar. O Deus que liberta, o Deus que cura AIDS. Aleluia. Lá na igreja, irmão, já uns 4 foi curado de câncer. O médico mandou morrer em casa, vai morrer. O doutor Colado abriu, tá podre, mulher, leva pra casa, vai morrer. Aleluia. Fomos lá, Deus restaurou os órgãos inteirinhos do homem. E quando o seu José voltou lá pro hospital, o cara que faz ultrassom veio aqui, olhou. Falou assim, vem cá, mas o que vocês vieram fazer aqui? Tá aí nos exames. Mas esse homem não tem nada. Não tem nada. Deus deu tudo de volta os órgãos. Está lá o seu José. Ele até escreveu um livro do teu testemunho. Deus curou. É Deus que nós servimos. É o teu Deus. É o meu Deus. Aleluia. Oh glória. Oh terra. Fazer uma oração forte. Eu quero orar por você. Porque eu sei que Deus tem uma bênção para você. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer por esse dia. E por essa oportunidade que o Senhor me concedeu nesse dia. De estar aqui, Senhor, para ministrar e pregar a palavra para os teus filhos. Deus, Tu conheces cada vida que chegou aqui. Cada vida que saiu do seu lar, Pai, e veio aqui com um propósito. Pai, eu quero repreender agora toda enfermidade. Toda dor na alma. Pai, no canto por canai. Pai, em nome de Jesus. Que seja todo mal agora repreendido. Que seja quebrado agora, Pai, toda corrente que seja lançada por terra, em o nome do Senhor.